a paz do nosso amado Mestre Jesus desça sobre nós nessa tarde e que faça morada em nossos corações. Hoje vai ser um pouco diferente a minha fala, vou ficar quietinho aqui, coisa que eu não estou acostumado a me segurar. Nós vamos falar um pouquinho sobre Jesus, acho que é bem próprio, né? A época que nós estamos, nesse período, essa fim de ano, a gente percebe, eu creio que todos percebem como o ambiente muda, como as coisas ficam mais leves, né? A espiritualidade maior nos envolve, não que não nos envolva sempre, mas o ambiente fica muito mais saturado de vibrações benéficas, principalmente pela fraternidade que a gente emana nesses momentos. Há 2000 anos atrás, ali na Galileia, na região da Galileia, o povo hebreu estava sob o jugo romano. Era um povo sofrido, já tinha estado sob o jugo dos egípcios, né? E eles tinham muito medo na época, muito ódio, né, dos romanos por tudo que acontecia, especialmente pela questão financeira, né, que eles tinham que pagar aqueles tributos altíssimos. E havia assim um certo medo, né, da população em relação ao domínio romano. E o povo aguardava, né, segundo as profecias, a vinda de um Messias. Seria o Salvador, seria aquele que viria para libertar o povo. E o povo todo aguardava por esse Messias. Acreditavam que já estava chegando o momento da vinda do Messias, né? A grande questão é qual o Messias que eles esperavam. Lembrando que naquela época, né, o que predominava, o que dominava, digamos assim, aquele povo, era a lei mosaica, né? Aquele Deus vingativo, aquele Deus duro, rígido, o Senhor dos exércitos. E era isso que o povo estava acostumado. Então, o que eles aguardavam era a vinda de um Messias, de um Salvador que viesse, né, armado, forte, como eu diria, no sentido de realmente de libertar em termos de força, em termos de violência até, porque era o que eles tinham acostumado com os ensinamentos de Moisés, a lei mosaica, né? Eles mantinham na memória, né, o que havia ocorrido com eles, né, muitas gerações antes, com a saída do Egito, toda aquela situação que aconteceu, e eles esperavam um Messias que fosse levantar o povo em uma revolta e libertar o povo, como aconteceu à época de Moisés. Era isso que eles esperavam, era isso que eles aguardavam. Vamos fazer um pequeno exercício. Quem quiser, me acompanhe nesse exercício. Vamos fechar os olhos um pouquinho. Fechem os olhos. Respire lentamente, vamos relaxar. E vamos imaginar, de repente, um homem simples, andando naquelas estradas poeirentas da Galileia, de sandália. Um homem que não tinha palácio, não tinha sequer um local onde se abrigar que fosse seu propriamente. Não tinha riquezas, mas um homem que quando falava, os corações se quebravam,
e se reconstruíam. Tal era o amor que ele emanava. Conseguimos imaginar esse homem andando naquele local, naquele momento difícil daquele povo? Jesus foi na terra, e os Espíritos nos falam isso, a maior expressão de amor que já encarnou no nosso planeta. Emmanuel nos diz, no livro A Caminho da Luz, que ele é o diretor espiritual do planeta, que ele, junto com seus auxiliares, foi quem criou, formou o nosso planeta. Por aí a gente já percebe que 4,6 bilhões de anos atrás, quando o nosso planeta começa a se formar, Jesus já era um espírito puro. Então imaginem a grandeza desse homem que caminhou entre nós. Mas ele não veio apenas caminhar entre nós, ele veio caminhar conosco. Ele não veio apenas ensinar o caminho, ele veio caminhar conosco. E podemos dizer que naquele tempo o amor caminhou entre nós. Jesus, segundo está no Livro dos Espíritos, é o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo. Jesus é o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para ser o nosso guia e modelo. É assim que surge, eu volto. Está lá no Livro dos Espíritos, questão 625. E assim surge Jesus. Não em um palácio, como era esperado, não entre os poderosos, como o povo esperava, que viria forte, armado, não cheio de riquezas, não poderoso, segundo os homens, Não. Ele nasceu numa estrebaria e como berço ele teve uma manjedoura. Não estava cercado por reis, por pessoas famosas, pessoas poderosas. Estava cercado de pastores simples ali da região. Estava cercado pelos animais daquela estrebaria. Jesus já no seu nascimento já começa a nos ensinar que o amor verdadeiro nasce na simplicidade. O amor verdadeiro nasce na simplicidade. Jesus andava com os desvalidos, com os estupiados, com os doentes, andava com o povo sofrido daquela região, não fazia distinção, conversava com poderosos e com os humildes da mesma forma, do mesmo jeito. Jesus não começou com grandes discursos, com uma tribuna onde os poderosos poderiam ouvi-lo, de forma nenhuma. Jesus começou olhando as pessoas, acolhendo, amando incondicionalmente. Jesus, em toda a sua trajetória entre nós, sempre olhou nas pessoas, sempre acolheu,
sempre amou incondicionalmente. Ele andava por aquelas estradas empoeiradas, de sandália, uma roupa simples. As pessoas o cercavam. Algumas queriam milagres, porque depois de um tempo a fama dele de fazer milagres, de realizar curas, correu toda a região. Outros queriam respostas, porque estavam insatisfeitos e não entendiam o que se passava com eles naquela época. Outros apenas queriam consolo, apenas ser consolados. E Jesus olha cada um desses irmãos. Mas não é um olhar comum. Não é um olhar comum. Jesus olhava, e quem leu aquele livro há 2000 anos, a gente vê o encontro dele com Públio Lentulus, né? Jesus, e ele descreve o olhar de Jesus, né? Jesus olhava no fundo da alma. Quando Jesus olhava para as pessoas, ele enxergava o fundo da alma, o que ia no coração. Vocês conseguem imaginar um ser dessa magnitude olhando para a gente nos nossos olhos, com todo aquele amor, olhando na nossa alma? Deve ter sido uma das maiores maravilhas de quem viveu isso. Com isso, Jesus nos ensina que nós devemos olhar as pessoas pelo que elas são interiormente, não pelo que elas são exteriormente. O povo esperava o Messias dos exércitos, e ele era o Messias dos corações, o Messias do amor. Jesus nos ensinou que nós devemos acolher com amor, acolher a todos com amor e desenvolver em nós o amor incondicional. Quando lhe foi trazido a mulher adúltera, que a lei de Moisés mandava apedrejar, trouxeram todos querendo apedrejá-la, e para o tentar, perguntam a ele: o que fazemos? A lei manda que nós a apedrejemos. Jesus se mantém tranquilo, abaixa e começa a escrever no chão. Dizem que ele escreveu naquele momento os 10 mandamentos. Isso já por si já deve ter sido um choque para aquelas pessoas que estavam ali. E eles insistem. E Jesus, sem sequer levantar os olhos para eles, apenas diz: aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. E contam os evangelistas, né, especialmente João, capítulo 8, versículo 7, que todos foram se afastando, começando pelos mais velhos, porque com certeza tinham mais pecados. E Jesus continua escrevendo. Depois que todos se afastaram, ele se vira para a mulher e diz para ela: mulher, onde estão os que te acusavam?
E ela simplesmente responde: se foram, Senhor. E ele diz para ela: eu também não te condeno. Vá e não peques mais, para que não te aconteça mal pior. Vejam que Jesus não negou a lei, né? O que aquelas pessoas queriam era exatamente tentar Jesus. Se ele dissesse para não apedrejar, ele estaria indo contra a lei. Se ele dissesse para apedrejá-la, ele estaria indo contra aquilo que ele pregava. Jesus, ele não negou a lei, mas ensinou, naquele momento, o amor acima de qualquer punição. Nos ensina a olhar com amor, independente do que o outro fez. Nos ensina a não julgar. É o que a gente mais faz, não é? Julgar. A gente se julga, a gente julga o próximo, a gente julga o político, a gente julga, enfim, é o que a gente mais faz. Jesus nos ensina a não julgar. Quando aquele cego de nascença vem até Jesus, Jesus pergunta a ele: o que queres que eu faça? E o cego responde para ele: eu quero ver. Jesus então o cura e ele passa a ver. Mas Jesus não toma para si os louros de tê-lo curado. O que Jesus diz a ele? A tua fé te curou. Os méritos da cura passam a ser daquele que buscou, daquele que acreditou, e não de Jesus. E aí os discípulos vêm até ele, porque havia nessa época, né, e ainda hoje existe isso, algumas igrejas que ainda acreditam dessa forma, que a gente sofria, né, os problemas que a gente sofre normalmente na nossa vida, principalmente esses piores, como o caso desse cego, né, por conta de coisas que nossos antepassados fizeram. E eles acreditavam nisso. E os discípulos vêm a Jesus e perguntam para ele: quem pecou? Foi ele ou foram seus pais? Ou seja, a culpa dele estar assim, deles ter nascido cego, é dele mesmo? Porque se nasceu cego, no entender deles, não poderia ter a culpa, né? Ou foi culpa dos pais, coisas equivocadas que os pais fizeram. E Jesus dá uma resposta primorosa. Diz ele: nem ele nem seus pais, mas é para que se manifestem os desígnios de Deus. Olha que lição importante. Jesus está nos ensinando que a dor não é um castigo. A dor não é um castigo, mas é um processo reparador, é um processo de educação da alma. É isso que é. Então não é culpa dos antepassados, mas com certeza Jesus também nos ensina, né, que nós somos herdeiros de nós mesmos. E hoje a gente entendendo melhor a reencarnação, a gente começa a perceber, não é uma questão de culpa, mas é uma questão realmente de reeducar por equívocos que cometemos nessa ou em outras encarnações anteriores.
naquele momento em que Jesus estava pregando e a multidão estava ali com fome, os discípulos se apavoram, porque eles estavam vendo a escassez. Eles tinham apenas 5 pães e 2 peixes e não sabiam como fazer para alimentar aquele povo faminto. Onde os discípulos veem escassez, Jesus vê possibilidade. E ele realiza o que a gente chama de milagre da multiplicação dos pães. Observem que ele não cria do nada, mas ele multiplica o que já existe. Assim ele faz em nós. Todo aquele bem que nós temos em nós, Jesus o multiplica. Da mesma forma. E ele nos dá uma lição com isso muito, muito importante. A caridade não começa com o que temos. Começa com o que temos, não com o que nos sobra. A gente ouve muita gente falar, eu não tenho nada para dar. Mas tem uma palavra, tem uma atenção, tem o trabalho, tem as mãos. A caridade começa aí, com o que nós temos, não com o que nos sobra. Muitas vezes a gente espera sobrar para a partir daí fazer a caridade. E eu ouvi já há um tempo atrás um amigo dizendo, eu quero ganhar na Mega Sena para fazer caridade. Eu quero ganhar na Mega Sena para fazer caridade. Quantas coisas a gente tem que a gente pode fazer de caridade, porque caridade não é só dar, né? Não é só dar coisa material. Caridade é muito mais que isso. Quando Jesus encontra aquele jovem rico no caminho, e o jovem pergunta para ele, mestre, o que é necessário fazer para alcançar a vida eterna? Aí Jesus fala, cumpra o que está na lei, né? Aí o jovem responde para Jesus, mas isso, eu cumpro todos aqueles itens desde há muito. Eu já cumpro isso. Jesus fala, ok. Ele já cumpria os mandamentos, né? Jesus fala, tudo bem, então vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres. Ele era um jovem rico, né? E depois vem e me segue. E o que acontece com o jovem? Vai embora triste, porque era possuidor de muitos bens. Ele cumpria todos os preceitos da religião de então, mas Jesus está ensinando para ele que a religião sem a transformação interior é incompleta. A gente pode vir ao centro todo sábado, toda segunda, toda quinta, toda quarta, mas se a gente não promove em nós a nossa reforma íntima, de que adianta? De que adianta? E eu digo isso para vocês com muita, como eu diria, na verdade eu sou o primeiro que precisa ouvir isso, né? Por isso que a gente tem uma boca e 2 ouvidos, né? Para a gente ouvir primeiro que os outros.
porque a gente vem aqui, é muito fácil, né, vir aqui e falar. A grande questão é, o que isso modifica a gente? O que isso faz eu ser melhor? Jesus, ele não impõe, ele convida. Ele convida. Vai, vende tudo, dá aos pobres, depois vem e me segue. Não impôs, convidou-o a seguir Jesus. Jesus nos ensina com isso sobre a reforma íntima. E mais que isso, que as coisas importantes, as coisas que realmente valem a pena, não são as coisas da matéria. Aquele jovem cumpria as obrigações religiosas, mas estava ligado na riqueza. As coisas principais são as coisas do Espírito. Essas são as coisas que valem realmente a pena. Jesus, embora usasse o tempo todo os exemplos do cotidiano deles, falava sobre os pescadores, o peixe, sobre coisas do dia a dia deles, embora ele usasse essas histórias, ele falava sobre as coisas do Espírito, não sobre as coisas da matéria. Depois, no Calvário, depois de ter sido humilhado de todas as formas, judiado de formas que a gente nem consegue sentir, perceber. Existe um estudo que foi feito há algum tempo sobre baseado em estudos, em alguns relatos, dizem que o sofrimento de Jesus foi algo indescritível. E nós não aguentaríamos metade do que ele sofreu. Depois de ter sido humilhado, de ter sofrido dessa forma, pregado na cruz, quais foram as palavras dele? Pediu ao Pai que nos perdoasse, porque nós não sabíamos o que fazíamos. Ensinou-nos a amar, mesmo quando tudo o que queremos é odiar. Porque existem aqueles momentos na vida da gente, em que mexe tão fundo com a gente, que a gente sente aquela raiva, aquele ódio. Mas Jesus nos ensina com essa passagem a amar, mesmo quando tudo em nós quer odiar. E isso não é fácil, Não é fácil. Nos ensina a perdoar, mesmo quando tudo em nós queira se vingar. E a gente que trabalha aqui no trabalho de desobsessão, a gente vê espíritos que estão às vezes há 500 anos, 1000 anos, querendo se vingar de nós pelo que fizemos a eles. Jesus nos ensina a perdoar sempre. Quantas vezes deverei perdoar o meu irmão? Até 7 vezes? Ele responde, não 7, mas 70 vezes 7 vezes. Ou seja, perdoar sempre. Nós costumamos representar Jesus na cruz, o que a gente vê como símbolo, ele crucificado, mas ele não está preso à cruz.
não está no sepulcro, não ficou preso ao sepulcro. Ele vive. E como disseram os Espíritos, deve ser o nosso guia e modelo. Ele nos chama todos os dias. Mas Ele não espera que a gente seja santo da noite para o dia. Ele nos conhece, a cada um de nós. Não espera que sejamos santos, mas sim almas sinceras em transformação. Kardec nos diz, conhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço que faz em domar as suas más tendências. Resumindo a fala de Kardec, É o que Jesus espera de nós. O nosso trabalho sincero para nos transformarmos. Não espera santos prontos, não espera que sejamos já santos, acho que é o termo mais exato, mas Ele espera que sejamos corações dispostos à mudança, dispostos à melhora. E Ele promete: eu estarei convosco até o fim dos tempos. Ou seja, Jesus vive entre nós. Ele não veio fundar religiões, seitas, nada disso. Ele veio nos ensinar a amar. Imaginem naquela época, para aquelas pessoas sofridas, que esperavam um Messias violento, armado, que fosse criar aquela revolução para libertar o povo. E Ele vem nos ensinar a amar não com discurso, mas com exemplo. E mais do que isso, o tempo todo Ele exemplificou. O tempo todo. Mas se a gente for pensar no nosso dia hoje, no nosso dia a dia, onde que está Jesus? Onde está Jesus para nós? Jesus está naquele perdão difícil que muitas vezes a gente não consegue, que a gente precisa lutar para conseguir. Jesus está naquele familiar complicado, que todos temos, E eu coloco familiar, mas às vezes é um vizinho, um parente, Um patrão, um empregado. Na paciência no trânsito, isso eu falo por mim, que eu não tenho paciência nenhuma. Na caridade silenciosa. Jesus está no controle das palavras, naquele momento em que a gente pensa em falar, mas a gente pensa um pouquinho e fala, não. Eu tinha um amigo que dizia sempre, quando você for falar alguma coisa, pensa, se Jesus estivesse do seu lado, Ele ia gostar de ouvir? Ele nem falava, não, Jesus falaria isso, porque não dá nem para a gente se comparar, Mas Ele ia gostar de ouvir o que você tem para falar para o outro? Se a resposta for não, fica quieto. E eu acho que é uma boa política, para a gente. Jesus não obrigou ninguém a segui-lo. Ele convidou até os seus discípulos. Ele foi um a um e os convidou. Ele nos convida a caminhar com Ele. A caminhar com Ele.
Para o moço rico, ele diz, né? Vem e me segue. Para os discípulos, ele disse, vem e me segue. Para aqueles com quem ele conversava, ele dizia, vem e me segue. Era um convite. E ele continua caminhando conosco, embora nós muitas vezes não estejamos caminhando com ele. Ele continua caminhando conosco na nossa vida, nas nossas dores, na nossa história. Ele é o amor mais puro que já pisou nesse nosso planeta. Ele é o caminho, Ele é o amor que caminha entre nós. Que Ele nos abençoe e que possamos nos esforçar um pouco mais para caminhar ao lado dEle, porque, como eu falei, Ele continua caminhando conosco. Jamais nos abandonou, jamais nos abandonará. Que saibamos caminhar com Ele. Que Jesus nos abençoe.